Quando abrimos a porta da sala das primaveras, o que me recebeu foi um grito que não parecia humano, mais um estalo de nervos do que uma palavra. Havia dois corpos no meio do tapete, um homem encolhido, os olhos tão vazios que pareciam ter sido escovados por dentro. Uma mulher com as mãos cheias de serragem branca, como se tivesse tentado limpar algo que nunca sairia. Entre eles, quase despercebido, um pequeno objeto escuro pousava no vão da madeira, um amuleto encardido com um desenho que lembrava um olho atravessado por uma linha. Foi a primeira vez que eu vi o que todos na cidade chamavam de aquilo. No meu bolso, o cordão de contas que uso para medir a febre e as dores apertou-se como um lembrete. Eu era conhecida por remediar febre, febre de corpo e de alma, por juntar casais que brigavam por besteiras e por abafar pragas de porco com chás. Nasci perto de um moinho, aprendi a curar com o que a terra dá e com o ouvido bom para o choro alheio. Mas aquilo, naquela sala quente e cheia de janelas pequenas, não era remédio comum. Era algo enterrado há tempo nas vidas de gente que cruzava aquela casa e não saía inteira. A casa chamava-se Casa das Oliveiras e ficava no fim da estrada de barro, onde o vento sempre volta com cheiro de enxofre depois da chuva. Para quem mora por aqui, a casa tinha boca, dizia que casais que lá entravam voltavam separados. Era uma história que crescia como mofo, você via uma rachadura e logo apareciam outras. Eu ouvira sussurros na feira, mulheres que varriam sem olhar para o outro lado da rua, um homem que chegou para o meu cuidado com os olhos desfeitos e uma palavra: ela mudou. Haviam padrões demais para ser coincidência. Havia, para mim, uma linha. Antes do objeto, antes da casa, as pessoas viviam. Depois, algo passava por entre os móveis e levava aquilo que as unia. Era como se a casa e o que nela se guardava tivesse aprendido a suspender as mãos das pessoas. Não me leve a mal, eu cresci com crendices, vi rezas que curavam e benzedeiras que salvavam, mas também vi como crente cega vira corrente. O que me fez ir até a Casa das Oliveiras não foi fé cega, foi de raiva e de cansaço. Filo porque me cansou ver vidas partidas como lenha para fogueira, porque vi no olhar da mulher com serragem não apenas dor, mas um medo de que a própria casa tivesse devorado o marido. E porque, quando alguém confia em você as chaves de uma porta, existe uma responsabilidade que pesa. Entrei com a palavra na boca: deixa eu ver o que arde. A mulher me olhou como se eu fosse um animal de estimação que prometeu comida. Ela se chamava Marina. Tinha as mãos de quem lavava roupa num tanque e os olhos que já tinham risado, mas estavam fechados agora por dentro. Falou pouco. Disse que o marido, Tomás, mudara do dia para a noite. Que às vezes, quando a madrugada vinha, ele sumia no quintal e voltava com as mãos cortadas de tanto coçar. Que reclamava de coisas pequenas e depois batia a porta. E quando ela tentava falar, ele dizia que ela havia sussurrado coisas que não eram verdadeiras. A casa, contou ela, tinha um toque especial. Servia chá em porcelana, punha música suave, e o resto, as intrigas, as discussões, os pedidos de separação, brotava. Eu olhei a casa. Vi velas acesas em cantos que ninguém usava. Ervas secas num jarro que cheirava coisas que não deveriam estar juntas. Pedaços de papel com nomes anotados em letras tortas. Havia um cheiro no ar, uma mistura de madeira selada, óleo antigo e um adocicado que lembrava fruta apodrecida. Eu senti na garganta a mesma repulsa que se tem diante de doce queimada, atraente, porém venenoso. Nas semanas que se seguiram, deixei de tratar a casa como história de esquina e tratei como caso. Meus remédios fizeram com que as pessoas confiassem. Meu ouvido fez com que me contassem. Fui chamada para curar dor de cabeça, dor de amor, dor de dente. Fui olhada como quem olha para um lenço. Pode limpar, pode tapar. A cada visita, juntei retalhos. Uma mulher disse que a matriarca, assim chamavam a dona da casa, Madalena, gostava de mostrar a relíquia antiga da família como quem mostra um troféu. Outro contou que Madalena organizava jantares em que casais eram convidados a assistir a um ritual de renovação de votos, um teatro que terminava com pedidos de separação que pareciam saídos do chão.
Havia também uma funcionária, a jovem Celina, que saía com os olhos fundos e às vezes deixava cair no prato uma pétala preta. Eu anotava tudo. Uma lista de pequenas coisas que sozinhas não dizem nada, mas juntas compõem uma fotografia. As listas viraram minha prova. Não porque eu fosse jornalista, mas porque, para quem observa, começar a ver padrão é o mesmo que achar um mapa num labirinto. No mercado, recebi o primeiro aviso. Seu Sebastião, homem de mãos duras que conhecia Madalena desde menino, apareceu na minha banca com a cara sulcada. Ele me trouxe um pedaço de metal retorcido, como uma ponta de broche, que havia sido arrancada de um velho colar da família. Vieram me pedir a chave de casa e datum, disse ele, olhando para o chão. Eles dizem que não é deles, que o certo é assim. Mas minha sobrinha veio casar e saiu com cara de morte. Seu Sebastião me contou sobre uma lista de heranças alteradas, sobre promessas de cama e proteção que terminavam em cartas de separação. Contei para ele minha hipótese, que alguém manipulava por dentro as conversas, o sono, as refeições. Também ouvi dizer que mandavam uns pós para as panelas, murmurou. Ele enxugou o rosto e me deu um nome, Madalena. Foi ali que percebi que não podia continuar sozinha com aquilo. Precisava de alguém que entendesse o barulho das coisas, um jornalista. Conhecia Oswaldo de vista, sempre com um caderno na mão, perguntando mais do que contando. Quando o convidei para tomar um café e ouvir o que eu tinha, ele veio desconfiado, com óculos escorregando no nariz e um cigarro apagado no bolso. Quer me contar uma história que pode me custar a paciência? Disse. Eu contei. Ele anotou. Não era só a curiosidade de um repórter, era a necessidade de documentação. Ele pediu para ver as notas que eu fizera, nomes, noites, nomes de pessoas que sumiram de uma cama juntos e apareceram em quartos separados, e disse que voltaria quando quisesse provar algo. A cidade observava. Em volta da Casa das Oliveiras existia um silêncio tão espesso que dava para ouvir o barulho do próprio medo. As pessoas fechavam as janelas e passavam longe. Colocaram um muro baixo ao redor da propriedade como se quisessem segregar não só a casa, mas uma moral, uma forma de estar no mundo que parecia exigir silêncio. Madalena, por sua vez, recebia visitas com a delicadeza de quem serve chá e de quem administra destinos. Tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Era mãe de muitos e dona de segredos que pareciam colados à sua pele como tatuagem. Numa noite de lua magra, passei por lá com Dona Zefa, que me ajudou a costurar aquele casaco que usei quando fui até o escritório do prefeito. Dona Zefa era uma vizinha de boca reta, mas com coragem nos pés. Já vi a Madalena olhar para um homem e ele perder a fome, disse ela ao caminhar. Isso não é natural. Se ela vendeu perdição em prato, a hora vem. Ela enfiou a mão na bolsa e me deu, quase como oferenda, um bilhete rasgado que havia encontrado no lixo da casa. Era uma lista de nomes. Não havia mais do que 15 linhas, e cada nome tinha ao lado uma data e uma palavra. Quebra, sair, renúncia. Como se alguém, cuidadosamente, marcasse quem devia ir embora. Foi aí que eu ponho a mão no meu primeiro erro, diminuir a força de uma lenda. Porque nós, do interior, contamos história como se fossem chá, e chá tem dois usos, cura ou adormece. Achei que poderia ser só crença, línguas afiadas, vizinhança que repete e faz o rumor crescer. Errei ao tomar o rumor por coisa frágil. Aquele objeto que vi aos pés do casal na sala das primaveras não era apenas uma bobagem. Era um elo, a geringonça que alguém usara para cortar linhas. Antes de prosseguir, uma palavra rápida. Se esta história está falando com você, inscreva-se no canal e fique por aqui. Não peço por vaidade, peço porque quem escuta semelhante história pode ajudar. E o silêncio, por aqui, tem sido cúmplice de muita coisa ruim. Depois que a lista do bilhete veio parar em minhas mãos, passei a frequentar a Casa das Oliveiras com mais cuidado. Não fui com a bandeira vermelha de acusação. Ninguém confia em quem chega assim. Usei minha condição de curandeira para entrar. Uma senhora, uma preguiça de rosto e gestos lentos, sempre tem mais acesso. Levei remédio para tosse, untei os pés de quem reclamou de artrite, falei de ervas para dor de cabeça. Minhas visitas me deram o corpo do lugar. Onde se come, quem fala, qual é o quarto que nunca dorme sozinho.
e nos cantos sempre havia marcas. Um recanto de almofadas com cheiro de óleos de boi, uma tigela com pó que brilhava como se tivesse queima de fogo contida. Velas negras que queimavam até a ponta do pavio e embaixo do altar improvisado uma caixa com papéis que não queria abrir. Certa manhã, quando fui chamada para cuidar de um senhor que havia desmaiado depois de uma discussão sem sentido com a própria filha, fui deixada à vontade na sala para preparar uma infusão. A mesa da sala tinha um sabonete de planta e ao lado um saquinho de linho. O saquinho carregava uns frascos pequenos com aromas, essência de raiz, casca tostada e um pó branco tão fino que escondia as impressões digitais. Eu peguei o frasco e o pó se mostrou pegajoso quando encostei o dedo. A pele coçou. Não foi coceira de mosquito, foi o tipo de coceira que nasce porque a cabeça lhe diz que algo está errado. Guardei o frasco no avental. Voltei para casa com o coração mais pesado. À noite, fui até Bernarda, a velha que mora perto do moinho, que costuma varar a madrugada ouvindo o tempo, e contei o que vira. Ela enfiou a mão na cadeira, puxou meus dedos e falou assim, sem rodeio. Os objetos falam se alguém lhes ensinar a fala. Um punhado de pó no chá e a gente começa a querer o que não é. Uma palavra plantada em ouvido é como semente. Bernarda falava por imagem, e eu, naquele tempo, gostava de imagem. Mas ela me deu também algo mais concreto. Me contou de um antepassado da família Madalena que fizera negócios duvidosos. Me contou que o colar era de metal importado e que algumas senhoras carregavam no bolso uma gravura de ferro que se dizia curar a inveja. É o mesmo tipo de mentira que se enfeita de santo, disse. Comecei a reunir provas de verdade. Provas que para o meu povo pareciam coisas banais. Anotações dos dias em que os casais brigaram, frascos com restos do pó, receitas de chá com instruções estranhas, como dar na comida do esposo quando o amor precisa ser limpo. Coloquei tudo numa caixa e escondi sob o alpendre. Queria ter certeza antes de agir. A coisa mais perigosa que um acusador pode ter é a palavra incerta. Mais perigoso ainda é o silêncio que acha que é prudência. Eu buscava provas porque precisava transformar o rumor em algo que tivesse os dentes da lei, ou pelo menos a atenção do público. Entretanto, a casa não era apenas madeira e cortina. Era um lugar onde a aparência de benevolência encobria um pequeno império. Madalena recebia cartas de gente que perdia a cabeça e o lar. Oferecia, em troca, limpeza espiritual. Era uma barganha antiga. Você confia numa autoridade e ela te ensina a desconfiar do que é seu. Era fácil lucrar com casamentos quebrados, terras repartidas, heranças adiantadas, possibilidades de controle. Eu comecei a perceber que o objeto podia muito bem ser apenas o símbolo de algo maior, uma máquina de separar, feita de hábito, chantagem e medo. Mesmo assim, havia algo no peso daquele amuleto que eu segurara que me dizia: há matéria aqui que não se desfaz só com explicar. As primeiras falas que ouvi quando tentei questionar foram brandas, sussurradas. Você não conhece as tradições, disse um dos guardiões da casa, um homem que respondia ao nome de Padre Antônio, não o padre da cidade, mas um conselheiro que aparecia nas cerimônias. Ele me olhou com a paciência de quem lida com curandeira que fala demais e me disse que eu criava problemas onde não havia. Há rituais, explicou, que as pessoas confundem com maldade. Não é a coisa que separa, é o coração que já estava partido. As suas palavras me cortaram um pedaço de orgulho, porque parte de meu trabalho como curandeira é medir o coração. Vi casais que se separaram porque o próprio amor havia se desgastado. Vi gente que, submetida a um xarope ruim, acreditou em vozes. Quantas histórias não foram simplesmente interpretações? Mas minha intuição gritava que havia mão que plantava dúvida e colhia benefício. Achei que podia provar, e assim comecei a me infiltrar. Não num sentido heróico, não me enveredei por um plano mirabolante de disfarce. Fui com o que tinha, paciência, remédios e um nome de cliente. Desci pela estrada de terra em manhã cinzenta, carregando um pacote de folhas secas e o caderno com minhas anotações. O lugar me recebeu com o ar de sempre, cortinas fechadas, um cão que ladrava sem mostrar os dentes e aquela sensação de que a casa respirava uma mensagem que não era minha. Fui levada até a cozinha e entre as panelas vi uma gaveta secreta.
Não estava escondida com habilidade, alguém havia apenas remendado a madeira e usado cola velha. Dentro, papéis. Papéis com listas, papéis com nomes, papéis com instruções. Li o que pude. Dar uma gota na sopa, substituir a água do banho por água de poço à noite, levar o marido a conversar com a matriarca. Havia palavras que cheiravam a manipulação. Havia também um pequeno desenho do amuleto, riscado com uma mão trêmula, e ao lado uma nota escrita com caligrafia firme, uso semanal. Coração apertou. Tive vontade de arrancar aqueles papéis e queimar, mas sabia que precisava de mais. Tomei uma cópia. Tirei os papéis da gaveta com cuidado e tentei fazer aquilo sem que ninguém percebesse. A casa tinha olhos, pensei. E quase foi isso que aconteceu. Quando fechei a gaveta, ouvi passos, um ranger de sapato no madeirame. Eu tremi por dentro como se as raízes de uma árvore fossem sacudidas. Me escondi atrás da cortina da cozinha com a respiração presa e vi o guarda-chefe, o chamado conselheiro, aproximando-se com uma luz de vela. Na mão, outro bilhete. Ele abriu a gaveta, apalpou os papéis com dedos de senhorio e depois olhou para a sala, como se sentisse algo faltando. Eu contei até 3, porque cresci contando até 3 para dar coragem. 3 passos e a porta abriu. Aquele homem passou por ali e, sem me ver, deixou a cozinha. Eu não contei a tática que usei para não ser vista. Apenas sei que, quando saí, o mundo estava mais brilhante e mais perigoso ao mesmo tempo. Ao voltar para casa com as cópias escondidas, encontrei Dona Zefa na calçada. Ela tinha o jornal na mão, e o jornal tinha um anúncio. Um incêndio havia consumido a casa de uma vizinha ao lado da estrada. Não era a Casa das Oliveiras ainda, mas a fumaça me deixou com medo de que, se descobrissem que alguém mexera nas coisas, poderiam queimar muito mais do que madeira. Naquela noite, fui dormir com o objeto em mente. Aquele amuleto que vi nos pés do casal, o amuleto desenhado na gaveta, era mais que metal, era uma ideia material. Talvez funcionasse por superstição, talvez por substância. Poderia ser que um pó nos alimentos alterasse sentimentos. Poderia ser que mensagens deixadas em segredo provocassem paranoia. Poderia ser que a própria casa se alimentasse de conflito. Tinha que haver uma explicação que unisse o símbolo e o efeito. E se houvesse, eu a encontraria. No dia seguinte, quando abri a caixa que escondia sob o alpendre, encontrei nela algo que não previa. Um bilhete com uma letra miúda e firme que me dizia para parar. Não era ameaça direta, era um aviso com a delicadeza de quem oferece um chá da tarde ao inimigo. Pare ou vai arrepender-se, dizia. Por baixo do bilhete, um punhado de cinzas finas, como se alguém tivesse queimado uma fotografia. O aviso veio junto com o cheiro de algo queimado, e eu percebi que as coisas aqui já haviam começado a reagir. Quando algum vento desce, tudo se tornava consequência. Ainda assim, eu não parei. A urgência me empurrou como se eu devesse agir antes que mais pessoas fossem arrancadas de si. Contei tudo ao Osvaldo. Ele olhou as cópias, farejou o pó, apertou os olhos e disse que precisaria de mais do que meras fichas. Precisava de testemunho gravado, precisava de alguém que falasse e não se calasse. Trouxe uma gravação e eu trouxe a mulher com serragem. Marina aceitou, por medo e por raiva, gravar sua história. Falou com voz trêmula sobre noites de sussurros e chá com pó. Quando o arquivo foi salvo, senti que tínhamos uma nova arma, a prova auditiva. Mas o que parecia um pequeno triunfo foi recebido com um sinal claro de perigo. No dia seguinte, encontrei minhas ervas mexidas. Alguém entrara no meu galpão. Não levaram nada que tivesse valor econômico, levaram cordões, deixaram frascos no mesmo lugar. Mas algo saiu da prateleira com a calma de quem quer dizer: sabemos que você mexe. Havia no ladrão a frieza de quem sabe manejar medo. Para mim, era claro, alguém me olhava. Não demorei a encontrar uma aliada inesperada. Celeste, a moça que trabalhava na casa, era frágil no começo, mas sua coragem veio como fogo em madeira seca. Ela apareceu na minha porta numa tarde que parecia pronta a chorar. Trazia no rosto a cor de quem acordou no meio da noite e viu o quarto mudar. Eles me pediram para colocar pó na sopa do casal que vai ficar aqui, confessou. Falou baixinho, olhando para a mesa como se ela pudesse denunciar.
Tenho medo de perder o emprego, mas tenho mais medo de morrer com minhas mãos sujas. Celeste me deu informação que ninguém mais poderia. Horários dos banhos, lugares onde o pó era escondido, o nome do homem que fazia as misturas, um velho chamado Américo, que dizia que sabia de poções de amor. Com Celeste e as notas de Osvaldo, comecei a arquivar. Pus tudo em pastas, datas, papéis, áudios. Era pouco, mas era começo de algo que chamamos às vezes com medo de prova. Eu sabia que, quando se junta a prova, se coloca o mundo em movimento. E o mundo, por aqui, se movia com lentidão de tartaruga e com voracidade de trovão. Entretanto, nem todos os passos que dei foram inteligentes. Em uma noite que eu julgava segura, decidi pegar o amuleto. Queria ver aquilo de perto, entender sua composição, sentir se era só brinquedo de metal frio. Fui até a casa vestida com uma blusa grossa, com o pano para o rosto e a caixa de ferramentas nas mãos. A desculpa perfeita para quem entra na casa. Vim consertar uma porta. A noite estava com os olhos de gato, a lua sobrancelha fina no céu. Entrei pela porta dos fundos, passei pela cozinha onde cheirava a ervas e encontrei, no vão do assoalho, um espaço que escondia o que eu buscava. Quando meu dedo encontrou o objeto, senti um choque que me lembrava os beliscões da infância. Um susto físico, uma pequena contração que sobe até os olhos. Era leve, redondo, com uma marca no centro que parecia ter sido pintada há muito tempo. Toquei a superfície e o metal tinha um calor estranho, como se tivesse guardado o calor de outras mãos. Levantei-o devagar. Algo tilintou, um som pequeno, quase musical, que me deu mais medo do que o resto. Carreguei o amuleto no bolso como quem carrega a cura de um doente. Não sabia se aquilo era mal ou se apenas suas histórias o revestiam. Mas não cheguei a sair da casa com calma. Quando ia pelo corredor, a porta da sala das primaveras rangeu e uma voz que reconheci como a de Madalena disse, sem surpresa, não seria melhor que deixasse isso onde estava? Ela estava parada na sombra, metade do rosto desenhada pela vela, respirando como quem sempre soubesse que alguém mexeria no que não é seu. Seus olhos tinham a paciência de quem guarda segredos e a frieza de quem tem negócios. Eu poderia ter corrido, poderia ter lançado o amuleto no fogo e entrado em briga. Em vez disso, respirei e disse o que sabia. Que o objeto separava casais. Que haviam provas, que tinha papéis, que havia um jornal a caminho. Madalena sorriu. Era um sorriso que não aquecia. Você é uma boa contadora de histórias, disse. Mas as pessoas precisam acreditar para que uma história vire verdade. E aqui, meu bem, nós salvamos o que é sagrado. A demora das palavras aconteceu rápido demais. Em um movimento tão simples quanto tirar um pano de cima de uma mesa, Madalena fez sinal com a mão e um homem saiu do corredor interno. Era Américo, o velho que fazia misturas. Seus olhos se cruzaram comigo como se visse através do meu corpo. Você trouxe algo que não é seu, disse ele com voz de caldeirão. No mesmo instante, tudo começou a gerar com uma lentidão que me fez pensar que estava vendo a cena num filme contado por um parente que exagera. Ouvi um estalo. Eu puxei o corpo de Marina, que estava ali com uma cara de derrota, e cresceu em mim a urgência de uma fuga. Corri pelo alpendre, com o coração nos pés, e senti o amuleto bater contra a perna como se compusesse um ritmo que me chamava para voltar. Atravessei a rua e quando olhei para trás, vi a casa com todas as janelas acesas como olhos que vigilam. Vi também Madalena na varanda, a figura de uma rainha que vê um peão fugir. Nos dedos dela, um copo com chá que fumegava e tinha espuma manchada de pó. Eu não sabia ainda o que o amuleto fazia por inteiro. Se era superstição, se havia uma substância, se havia um jogo psicológico, mas sabia que agora eu carregava algo que podia inflamar toda a vila. Cheguei em casa ofegante, joguei o amuleto sobre a mesa e senti a sala encolher como se tivesse perdido ar. O objeto pareceu me olhar de volta, como se tivesse consciência de que o mundo mudara. Celeste me telefonou na madrugada, com a voz de quem havia visto morte em sonho. Saia da cidade, disse. Disseram que sabem que foi você. A voz dela tremia como vara de bambu.
E foi ali que entendi a profundidade do perigo. Quem controla o medo tem o poder de fazê-lo trabalhar para si. Eu pensei em Osvaldo, nas cópias, no bilhete queimado, nas listas. Pensei nas pessoas que eu queria salvar e no preço que poderia pagar. Pensei também naquelas que nunca sairiam de casa porque acreditavam demais. Minhas mãos tremeram quando peguei o amuleto de novo. Ele não era só metal, era uma chave. Havia ainda uma possibilidade que me mantinha acordada. Talvez eu estivesse diante de algo que não fosse maldição, mas engenharia de crueldade. Um pó que altera o humor, um aroma que irrita, mensagens sutis plantadas na comida. Ou talvez fosse os dois ao mesmo tempo, uma crença tão forte que o objeto se alimentava dela. As duas leituras me serviam. Se era mecanismo, podíamos desmontar. Se era crença, teríamos de nos debruçar sobre cultura e medo. Em qualquer hipótese, a solução precisava de prova. Os dias que vieram depois foram de gestos pequenos e significativos. Espalhei remédio em casa dos casais mais afetados, escutei mais pessoas, recolhi panos, anotei horários. Em um desses dias, achei, dentro de um sapato guardado no armário da casa, uma folha com instruções que pedia para que se colocasse uma gota do tal pó no remédio do marido todas as manhãs. Também havia um recibo antigo, de compra de ceras e essências, com o nome de uma firma no outro lado da cidade. Coisas que pareciam pequenas começaram a formar um mapa. Mas como mapa sem caminho é apenas desenho, eu precisava de caminho. E é aí que a história ficou perigosa de verdade. Porque para seguir um caminho, você precisa atravessar quem o guarda. E quem guardava a Casa das Oliveiras tinha mãos longas. Numa tarde de vento cortante, soube que havia uma festa na casa. Uma cerimônia de renovação de votos, diziam. Reuni as pessoas que podia e com as quais contava. Dona Zefa, seu Sebastião e Celeste, que havia decidido arriscar a própria pele. Juntos, fizemos um plano simples: ouvir, gravar e, se possível, trazer para fora do local alguma prova material. Não iríamos fazer justiça com as próprias mãos, íamos apenas iluminar. Entramos disfarçados como ímãs de utensílios. A cerimônia corria com a calma de um rio que se alimenta de lágrimas. Madalena falava, as pessoas repetiam palavras e eu senti o ar virar denso. Quando as taças passaram, vi Américo derramar uma pequena pitada de pó, não mais do que o tamanho de uma pena, sobre a borda. Tive tempo de ver, de gravar, de sentir a raiva subir. Era o suficiente. Aquilo, na minha cabeça, já tinha rosto. Saímos antes que a celebração terminasse. Tinha no bolso um saquinho minúsculo com o resíduo do pó e uma gravação do som da taça. Quando a noite caiu, fomos para a casa de seu Sebastião e abrimos as portas para quem quisesse ouvir. Osvaldo apareceu com cara de quem tem fome. Reproduzimos a gravação, mostramos os papéis, mostramos o desenho do amuleto. Havia um momento em que todo mundo olhava um para o outro como se buscasse confirmação. Mas a confirmação veio também em forma de retaliação. Na madrugada, alguém pôs fogo numa das malocas de madeira próximas à estrada. Uma queimada que, por sorte, foi contida. Era um aviso para nós. Mexer no que se guarda na casa tem consequência. Não nos intimidamos. A urgência, ao contrário, nos tornou audazes. Numa manhã cinza, abri a caixa onde guardei as anotações e encontrei encaixado entre papéis um bilhete quebrado. Devolva o que levou. Havia um tom de possessão naquele recado. Era como se tivessem pensado que o amuleto era de quem o tocava pela primeira vez. Pus a mão no bolso para ver se o objeto ainda estava lá. Estava. E naquele mesmo instante, o rádio da cozinha anunciou que um incêndio consumira parte do celeiro da cidade. Osvaldo me ligou, a voz dele cheia de pressa. Tem gente indo, as chamas chegaram perto de casa do seu Pedro. A cidade está em silêncio, mas o corpo queimando fala alto. Eu entendi que aquilo não era um fogo acidental, era uma mensagem, e que para pará-la teria de me expor. Não havia outra estrada senão a de deixar a provação vir à luz. Contei a verdade para Celeste, que eu tinha o amuleto. Ela me olhou como se o mundo tivesse se rachado. O que vamos fazer com isso? Perguntou. Respondi com o que tinha: mostrar, provar e, se for preciso, destruir. Mas Celeste respirou fundo.
Fechou os olhos e disse o que eu já sabia: que destruir significaria enfrentar quem manda. Queimar o objeto poderia acender mais fogos, mas guardar seria manter as mentes amarradas. Era uma escolha que, como curandeira, me feriu em duas pontas, a de salvar e a de ferir. Escolhi o primeiro cuidado: guardar o amuleto em lugar seguro, levar as provas para Osvaldo, levar as histórias para quem não se cala. Naquele momento, não sabia que uma porta estava sendo trancada por trás de mim, uma porta de consequências. Não sabia, quando coloquei o amuleto na caixa, que alguém teria olhos naquela rua que observava como se a cidade fosse um Barnabé que canta para olhar a vida alheia. Não sabia que a Casa das Oliveiras preparava um contragolpe que mudaria tudo. E foi assim que, com o amuleto guardado no bolso e as provas escondidas, comecei a sentir a impressão de que era só o começo. Uma sensação de maré que ainda estaria por subir. Uma certeza de que, para libertar quem foi separado, eu teria que enfrentar o que a cidade protege. Não só as janelas fechadas, mas as mãos que escrevem as regras com tinta de medo. Na madrugada seguinte, acordaram-me com batidas na porta. Eram passos firmes, que vinham de fora, passos que sabem pedir sem pedir. Olhei pela fresta e vi a sombra de Madalena, o capuz solto e a voz calma. "Precisamos conversar", ela disse. A conversa, aprendi, nem sempre vem de palavras doces. Muitas vezes vem em formas de oferta e ameaça. Mas também aprendi, vem com falhas, porque quem ameaça precisa controlar, e para controlar, erra. E foi nesse erro que comecei a ver a fenda que podia me levar ao coração do que separava as pessoas. Peguei a caixa onde guardava as provas e lembrei das palavras de Bernarda. Os objetos falam se alguém lhes ensinar a falar. Quem ensinou o amuleto a falar em Casa das Oliveiras? Quem tinha interesse em separar? Em quantas mãos aquilo havia passado? Essas perguntas me rasgavam as noites. Quando Madalena bateu a porta, eu estava pronta para ser firme, mas não para sentir a traição que estava por vir. Ela entrou como quem entra no quarto de quem vai contar segredo. Madalena veio com o chale enrolado no pescoço, aquele cheiro de erva seca e perfume barato que eu já conhecia. Sentou-se sem cerimônia no banco da cozinha, como se a casa fosse dela por direito, e observou a minha sala com o mesmo olhar paciente que usava na Casa das Oliveiras. Não trouxe guarda-costas, não fez ameaças diretas. Veio como quem sabe que as palavras podem fazer o serviço sujo. "Sentemos", disse ela. "Quero ouvir o que tem a me dizer." Fiquei calada por um tempo. Havia naquelas palavras um convite e uma armadilha. Pedi café e enrolei as mãos no pano do avental. Madalena olhou o amuleto sobre a mesa. Não tocou. Era como se não precisasse. "Você sabe o que esse negócio significa para mim", começou ela. "Significa autoridade. Significa que as pessoas confiam em nós para salvá-las do próprio delírio. Sem isso, o que somos?" Era uma pergunta arrogante, mas também humana. Havia ali, atrás da fachada de dona de tudo, uma mulher que dependia de gente crente. Poder, nos pequenos vilarejos, vem junto com alimento e abrigo. Para ela, a máquina que separava era também renda, era história familiar e modo de vida. Aquilo não desculpava nada, mas explicava. Eu respirei e disse o que já sabia, que eu havia visto o pó, que ouvira as instruções, que encontrara papéis, que tinha gravações, que o amuleto estava ligado a um padrão. Ela sorriu, mansa, e falou de tradição. Falou de rituais antigos, de limpeza de mal-olhado, de trocas que partiam de fé. Em cada frase havia a tentativa de transformar manipulação em devoção. "Você não entende", falou ela com voz de quem cansa. "As pessoas querem acreditar. Nós só damos um lugar para elas depositarem essa crença. Se alguém se perde, é porque já estava perdido."
Usei as palavras que me serviam como instrumentos. Contei sobre frascos, sobre quem faria as misturas, sobre Américo. Falei também do dinheiro que mudava de mãos, das terras que se partiam quando o casal dava entrada num processo de separação. Falei da lista encontrada no lixo e do bilhete com quebra ao lado dos nomes. Ela me olhou e por um instante a máscara caiu. Medo. Não do que eu falava, do que poderia vir a público. Você tem provas? Perguntou. Minha caixinha está aqui, respondi, e Osvaldo tem o que precisa para publicar, mas não vim pedir para ela me poupar, vim porque creio que ainda há gente que pode ser salva. E ali começou o jogo. Madalena ofereceu um acordo, que era mais uma proposta de compra. Eu veria certas pessoas receberem ajuda, mas nada sairia da casa. Eu recusei. O cerne daquilo não era só unir casais que ainda podiam ser unidos, era desmontar a máquina de lucro e medo. Se aceitasse o acordo, estaria varrendo o problema para debaixo do mesmo tapete que havia criado poeira. Saímos com as palavras afiadas. Ela saiu com a promessa de nos vigiar. Eu com a sensação de que a cidade agora sabia que havia alguém disposto a cortar o nó. Os dias seguintes foram de tensão cortante. As vozes nas ruas mudaram, olhares passaram a se abaixar para não nos reconhecer, e janelas se fechavam com pressa. Mas também houve quem viesse até mim. Mesmo sob o risco, mulheres e homens chegaram com histórias, com roupas amarrotadas de quem havia chorado na noite, com filhos colados nas pernas pedindo explicação para lágrimas que não entendiam. Celeste apareceu com mais detalhes, onde Américo guardava o pó, como ele o moía numa pedra, como misturava cera e essência para torná-lo menos perceptível. Contou que em noites havia fins de ritual, não litúrgicos, mas rituais de teatro, quando se sussurravam palavras na orelha das pessoas e lhes ofereciam chá. Ele dizia que isso era cura, disse Celeste com voz baixa. Eu coloquei uma vez na sopa e vi o homem se levantar e gritar com a esposa. Nunca mais me perdoei. As confissões saíam como pregos arrancados. Doíam, e no entanto cada uma me dava mais certeza de que a prisão existia. Quando pessoas começam a falar, as paredes tremem. Osvaldo marcou encontro no velho armazém de seu Sebastião. Apareceu com cara cansada, mas com firmeza no olhar. Gravou cada depoimento com paciência de estivador. Se isso vaza antes da hora, podemos perder o fio, disse ele. Se deixarmos para depois, podem queimar a prova ou mandar embora quem tem coragem de falar. Quero que isso vá para o jornal em que não se possa fingir que é rumor. Planejamos então uma ação cautelosa. Não queríamos expor vítimas à retaliação maior. Era preciso agir em 2 eixos, documentar e proteger. Osvaldo faria uma peça com entrevistas que poderiam ser publicadas apenas quando provas materiais estivessem asseguradas e quando um grupo de moradores dispostos a testemunhar já tivesse segurança. Eu iria recuperar mais do pó e do amuleto para análises, sem truques científicos grandiosos, mas suficientes para que um químico da cidade apontasse a possibilidade de manipulação. Entrar de novo na Casa das Oliveiras passou a ser um risco calculado. Fui com Celeste uma noite, pelas frestas do mato, vestida com trapos melhores para não parecer forasteira. Ela me guiou por corredores que cheiravam a lavanda velada e a medo. Embaixo do altar improvisado, descobrimos uma caixa de metal com frascos rotulados em caligrafia torta: limpeza, acalma, firmeza. Um dos frascos continha apenas um pó amarelo pálido. Embalamos o frasco num pano e saímos como sombras. No caminho de volta, o vento parecia sussurrar. Ouvi passos, parei. Pareceu-me que a própria terra era um ouvido. Celeste apertou minha mão e seguimos. Guardamos o pó no celeiro de seu Sebastião e convoquei um homem da cidade que trabalhava com tinturas, um tipo que entende de plantas e de reações. Pedi que ele olhasse aquilo com olhos de quem traduz substâncias. Usou um copo de álcool, uma lâmina, cheiro e me falou depois entre dentes. Tem alcaloides. Não é só superstição. Dá irritabilidade. Misturado com certos alimentos pode provocar reações no sistema nervoso. Não é veneno rápido, mas mexe com cabeça. As palavras dele soaram como confirmação e confronto. Se havia algo químico, então o que parecia maldição podia ser fábrica de efeitos. Mas ele também me alertou. Se fizerem isso sem entender, pode ser que a coisa se torne verdadeira. A crença amplifica o efeito.
Havia então uma dupla verdade, matéria que fazia o efeito e significado social que o redobrava. Aquilo me deu um mapa. Se tirássemos o pó de circulação e expuséssemos os métodos, parte do mecanismo cairia. Mas a máquina de dividir também tinha peças humanas, conspiradores que lucravam com a desunião. Na manhã em que defini o plano para neutralizar o objeto, senti uma mistura de coragem e medo. Não planejei heróica ação sozinha. Reuni as pessoas que confiava. Celeste, Dona Zefa, seu Sebastião e mais duas que haviam decidido arriscar. Levamos gravações, amostra do pó e combinei com Osvaldo uma divulgação programada para o dia seguinte, assim que tivéssemos uma prova definitiva. A ideia era simples: mostrar ao público a manipulação, apresentar o material e pedir investigação. Colocamos a cabeça no lugar onde as pessoas não pudessem dizer que era boato. Mas qualquer plano que envolve corações partidos mexe com feras. Na véspera do que chamávamos de Dia da Verdade, houve um incêndio no celeiro onde escondíamos as provas. A fumaça subiu como punho fechado. Corremos para lá e encontramos o local em chamas, mas alguém havia passado antes e levado apenas a caixa mais importante, o frasco com o pó. Aquilo nos atingiu como murro. Alguém queria que as provas desaparecessem, ou que as ameaças seguissem caladas. Não tivemos escolha senão acelerar. Decidimos que eu levaria o amuleto publicamente, colocaria em local visível, convidaria Madalena a comparecer para uma conversa pública e, se precisasse, faríamos a cena diante de gente. Era arriscado, machucaria gente, poderia provocar reação violenta, mas nossa cidade precisava ver o que se escondia atrás do chale delicado. Marquei o encontro na praça. Madalena apareceu com duas mulheres ao lado, o rosto de quem treina para manter a calma. Trouxe também um velho conselheiro que parecia representar a velha guarda. Eu levei o amuleto enrolado num pano. Celeste trouxe um frasco com pó de reserva, guardado a ferro e fogo. Osvaldo trouxe microfone e, melhor ainda, a ideia de transmissão. Se isso explode, explodirá em público, disse ele. Sentei-me à mesa no centro da praça com o amuleto à vista. Expliquei com voz firme o que havíamos reunido: relatos, papéis, gravações. Reproduzimos o som da taça, mostramos o registro do pó supostamente colocado em comida. Madalena fingiu surpresa, falou de tradição, mas as palavras soaram menos convincentes diante de tantos. Em volta, as pessoas murmuravam. Algumas passaram a me chamar de corajosa, outras de louca. Havia quem viesse com punho cerrado a favor da dona da casa. Quando cheguei ao ponto de pôr o amuleto no centro da mesa e sugerir que ele fosse rompido para provar que não passava de metal velho, ouvi um barulho seco, um clarim de nervos. Madalena se levantou como uma onça. Isso é profanação, tentou ela. Você quer destruir a fé das pessoas? Não quero destruir fé, respondi. Quero tirar daqui a dor de quem foi manipulada. O ar ficou pesado. Alguém nas primeiras filas puxou o telefone. Vi dois homens a correr. Foi nesse instante que a violência irrompeu. Não sei se foram aliados de Madalena ou meros impulsos da cidade tomando partido por medo. Vi fogo. Uma lata com gasolina foi atirada no palco improvisado. A chama saltou como cobra. A confusão se espalhou. Pessoas correram em desalinho. Eu peguei Celeste pela mão e puxei. Numa fração de segundo, tudo pareceu travar. A praça, os gritos, o cheiro de álcool e pó de jornal. Quando olhei para trás, vi a figura de Madalena em meio à confusão, apontando não para o fogo, mas para um grupo de mulheres que tentava proteger crianças. Foi a hora da escolha. A cidade, exposta, mostrou seus dois lados, o que quer punir e o que quer salvar. No tumulto, alguém me empurrou. Senti o amuleto, ainda enrolado, rolar no chão e tocar a minha mão. Houve um pequeno som metálico, quase musical. E então, de repente, muito humano, ouvi uma voz de criança gritar: "Mãe, o que é isso?" A cena queimou na memória de todos. Algumas pessoas saíram feridas, outras com a roupa manchada de fuligem e de coragem. Celeste desmaiou entre braços. Um homem que havia defendido uma mulher recebeu um golpe. O fogo foi apagado com baldes, com nostalgia de quem luta com o que tem.
A praça, que até aquele dia havia servido para festas de São João, passou a marcar o lugar onde se perdeu a inocência coletiva. Com o caos, Madalena sumiu. Alguns disseram que havia tomado o carro, outros juraram que a viram subir no ônibus, como se tivesse encontrado um destino pronto. O fato é que naquela noite a cidade olhou no espelho e viu manchas. No dia seguinte, a matéria de Oswaldo saiu. Não apenas a peça, mas uma sequência de entrevistas, os áudios das conversas, as capas com as fotos do amuleto nas mãos da multidão. O jornal trouxe também a análise do homem das tinturas. Substância com efeito psicoafetivo, dizia o papel. A polícia veio, mas não com a pressa que se imagina nas novelas. A justiça anda lenta e escolhe batalhas como quem seleciona lenha. Ainda assim, houve movimento. Apurou-se que a família de Madalena havia vendido essências e frascos à distância por anos. Havia recibos, havia testemunhas. Havia também, dolorosamente, quem não queria que a ferida aberta fosse examinada. A repercussão trouxe salvamento e também vingança. A Casa das Oliveiras foi esvaziada por ordem judicial para averiguação. Algumas pessoas foram encontradas e acolhidas em casas de parentes. Outras, infelizmente, já tinham partido. Talvez de saída, talvez por vergonha, talvez por morte não relacionada. Fiquem os nomes da tragédia fora daqui. Cada perda tem rosto e memória, e a minha memória ficou marcada por aquilo. O amuleto, depois de rodar por mãos que queriam estudá-lo, foi colocado sob guarda. A ciência local não tinha conclusões definitivas sobre se um objeto metálico poderia, por si só, provocar divisão. A hipótese mais aceita separou causa e contexto. O amuleto funcionava como marcador simbólico, num sistema que combinava substância, ritual e autoridade. A analogia era simples. Um ímã precisa de metal e de campo para funcionar. Sozinho é um pedaço de ferro, mas em certos arranjos cria força. A força que víamos era social tanto quanto química. Destruir o objeto teria sido um gesto catártico. Fizemos uma cena pública para demonstrar que aquilo não mantinha poder por si só. Quebrou-se o metal, varreu-se o pó, espalhou-se água, jogaram-se as cinzas ao vento. Porém, a destruição não apagou danos que eram realidades humanas, convicções, escolhas, feridas que já tinham sido abertas. A queima simbólica contava como vitória? Conta, mas com ressalvas. Serviu para tirar o ídolo do pedestal, mas não devolveu automaticamente os lares partidos. Houve também quem sustentasse que, ao colocar tudo em público, abrimos brecha para investigação mais ampla. A promotoria começou a olhar para contratos, para registros de terras, para testamentos assinados em noites de confissão. Alguns bens foram bloqueados. Isso deu esperança. Pessoas que antes eram manipuladas receberam apoio de vizinhos e parentes. Alguns casais, após terapia e conversa, não mágica, mas muito trabalho, puderam reconstituir laços. Outros seguiram caminhos separados, mas com dignidade recuperada. A contrapartida veio com sacrifícios. Celeste sofreu um colapso nervoso e precisou de tempo longe. Passou meses em casa de familiares, lembrando-se às vezes, em pesadelos, do som da taça. Seu Sebastião teve a horta queimada. Alguém deixou uma placa anônima na sua porteira. Eu mesma carreguei culpa. Há noites em que me peguei pensando nas escolhas feitas em nome da coragem e se não havia outra estrada menos violenta. Quando você é quem decide empunhar a lanterna, não há como não ver fendas que se abrem atrás de você. Com o tempo, no entanto, vieram investigações formais. Depoimentos foram colhidos. Américo foi localizado e preso para ser ouvido. Dizia que seguira ordens, que fizera as misturas porque sempre se fizera assim. Havia medo, suborno e crença. O fato da prisão não era o fim, mas um começo de demonstração de que estruturas também respondem. Madalena foi procurada, processada em várias frentes, civil, criminal e administrativa, e acabou o que poderia ser melhor descrito como sumida. Não era mais presença ativa. Algumas das suas propriedades foram penhoradas provisoriamente. A cidade respirou, mas o ar continuou pesado com memórias. No rescaldo, a minha casa encheu-se de gente. Chegaram pedidos de ajuda vindos de lugares que se tinham calado por anos.
Vieram mulheres com cartas de separação nas mãos e homens com olhos vazios, buscando explicação para atitudes que não reconheciam. Fiz o que sei fazer. Ouvi, dei remédio, ensinei a fazer chás que acalmam e conversas que reconstroem. Ajudei a montar redes para cuidar de quem estava vulnerável. A ação, então, tomou uma forma comunitária. Oficinas de leitura de sinais de manipulação, encontros para falar de finanças pessoais, grupos de apoio para casais e ex-casais. O processo de cura foi lento e, muitas vezes, mais prático que poético. Uma das coisas que a história me ensinou e tento repetir sempre que sou chamada para falar é que silêncio é conivência. Não porque quem se cala sempre compactue, mas porque o silêncio facilita a vida de quem lucra com ele. O silêncio dá tempo para que a narrativa do poderoso se torne verdade incontestada. Por isso, quando uma pessoa se atreve a contar, ela não está sendo metida, ela está libertando o coletivo. Ainda há perguntas que me rondam. Por que algumas pessoas resistiam mais? Por que certos casais se desfizeram tão rápido, enquanto outros suportaram anos de intriga? Há casos em que a explicação jamais será fechada. O que ocorre entre duas pessoas, quando um terceiro começa a plantar dúvida, é território de muitos fatores. E há também o mistério do amuleto. Se era apenas metal, ou se a história que o envolvia o fazia mais pesado. Talvez a resposta esteja nas duas coisas. O que me importa é que, seja qual for a razão, nós começamos a tirar o poder de cima de bocas que nunca pediram para ser autoridades. A imprensa continuou com o caso por semanas. O repórter Osvaldo teve coragem e firmeza. Ele publicou nomes, documentos e gravações que serviram de base para investigações maiores. Isso trouxe consequências positivas: mobilização do Ministério Público, ações de assistência às vítimas e, talvez o mais importante, a sensação de que a cidade não mais engoliria invisíveis injustiças como antes. Esse sentimento gerou também resistência, claro. Sempre haverá quem prefira a ordem do medo ao risco da liberdade. O fogo que vimos na praça ficou como lembrança. Ainda hoje, quando passo por ali, há manchas no chão que ninguém decidiu cobrir com asfalto. E as pessoas, ao me verem, dividem reações. Algumas trazem agradecimento, outras desconfiança. Isso me lembra que qualquer episódio de coragem também cria a necessidade de reconstrução das mesmas pessoas que lutaram. Ao fim de tudo, fiquei com o amuleto, ou o que restou dele, guardado numa caixa, não por adoração, mas como lembrete. Aquele pedaço de metal me ensinou que símbolos ganham poder quando se lhes permitem. Ele também ensinou que apagar a ferramenta não resolve a fábrica. Para desmontar a máquina, era preciso mudar práticas, leis, costumes. Foi por isso que, junto a outros, fundamos uma pequena rede de apoio. Encontros mensais onde pessoas relataram, aprenderam a identificar sinais e foram orientadas a procurar ajuda legal e psicológica. A rede das mãos, como a chamamos, não é solução instantânea, é cuidado acumulado. Houve justiça? Parcial. Houve reparação? Em alguns casos, sim. Houve retorno às antigas vidas? Em poucos. Mas algo aconteceu que não tem preço. A cidade passou a se olhar no espelho e a reconhecer cicatrizes. Quando vemos cicatriz, aprendemos a cuidar para que não infeccione de novo. O que quero dizer, no fundo, é que enfrentar o que separa exige coragem para mostrar as entranhas do lugar seguro. Não é bonito, não é limpo, é barulhento e é necessário. Eu perdi noites de sono, ganhei olhares de reprovação e também recebi cartas de agradecimento que me salvavam a alma. Em muitos momentos pensei em parar, em outros imaginei como seria se eu tivesse calado. E a resposta vinha rápida. O mundo teria continuado igual, com novos amuletos sendo passados de mão em mão. Hoje, quando me chamam de curandeira, eu respondo com outra coisa. Sou alguém que aprendeu a costurar laços, não com superstição, mas com escuta. Não com rituais de poder, mas com visitas. Em casa, tenho o pano que cobriu o objeto na praça. Às vezes, limpo-o junto à janela e penso nas mãos que tocaram aquele metal. Não desejo que nenhuma mão volte a ser manipulada pela crença alheia. Ainda vivo em cidade pequena.
Ainda há quem prefira esquecer, mas há também gente que me abraça. E quando me perguntam se aquilo foi maldição, eu respondo com cautela. O que havia ali era uma combinação perigosa. Uma ferramenta, uma crença e a maldade de quem lucra com a desgraça alheia. Se havia algo de sobrenatural, era a capacidade humana de transformar uma peça de metal em Deus quando convinha. O caso da Casa das Oliveiras mudou muita coisa por aqui. Trouxe luz onde havia sombra, mas levou também um preço que não conto sem o coração apertado. Entre os que não voltaram, há rostos que me perseguem. Entre os que se salvaram, há vida que agradeço. Em certa manhã, Dona Zefa me trouxe um bolo e disse que, de alguma forma, a cidade nunca mais seria a mesma. E ela tinha razão. Se há uma última lição que quero deixar, é esta. Quando algo na sua volta parece natural demais, quando certas pessoas detêm poder e você sente que as decisões vêm de cima como sentença, pergunte. Não por desconfiança gratuita, mas por proteção do comum. E se ouvir uma história, não a transforme em segredo, compartilhe. O silêncio é fácil, falar exige coragem. No último capítulo dessa peleja, houve até um pedido público de desculpas de algumas pessoas que trabalharam para a casa e que aceitaram contribuir com o nosso grupo de apoio. Não é uma absolvição, é um passo. E passos são tudo quando se quer atravessar um chão rachado. A curandeira do interior não se glorifica por isso. Não me vejo como heroína. Fui uma mulher que cresceu ouvindo que a cura começa no ouvido bom. Usei o meu ouvido. E aprendi que às vezes o que cura não é só o chá, mas a palavra que diz, não estás sozinho. Se você leu até aqui, saiba que sua atenção também pode ser remédio. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Comente o que faria numa situação parecida. O silêncio protege quem erra, a palavra, quando bem posta, arma quem luta por justiça.